Boa noite, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Pamela Machado. A biblioteca, ela tem 1 ano e meio, essa biblioteca do Centro Cultural, ela tem 1 ano e meio de existência. Ela foi inaugurada em dezembro de 2021, 14 de dezembro de 2021. Ela é aberta ao público, então, por ser uma biblioteca com financiamento público e também com o patrocínio da Unimed BH, né? É uma biblioteca que é aberta para todas as pessoas. E ela integra o Centro Cultural, que além da biblioteca tem os outros equipamentos culturais, que é o cinema, a galeria de arte, o teatro também, tá? Todos os equipamentos são abertos ao público. A gente está iniciando então a programação da biblioteca esse ano, é o primeiro ano de programação cultural da biblioteca. Estamos muito felizes e muito honrados porque a gente trouxe pessoas muito queridas, com os quais a gente tem afinidade profissional, né, e pessoal também, né? E a gente já começou com algumas palestras. As 2 primeiras palestras foram com a Fabiola Farias, que é uma especialista em literatura infantil. Ela falou um pouco sobre livros para crianças. O Túlio é um grande colega também, profissional, né? E um grande amigo também, estamos juntos aí nas parcerias da vida. Túlio é mediador de leitura e é uma pessoa que criou uma borracholioteca, que é uma biblioteca comunitária que fica em Sabará. Muito obrigada pela sua presença. Túlio, com você a palavra. Boa noite. Boa noite, colegas. Eu sou Túlio Damasceno, eu sou nascido e criado em Sabará. Eu era borracheiro, trabalhava com meu pai na borracharia. Eu falei com ele, pai, vamos colocar alguns livros aí, relutante, né, no primeiro momento, né, não queria deixar, leva para sua casa, não sei o que, falei coisa. Com muito custo eu consegui convencê-lo, né, a gente colocar esses primeiros livros lá. Fui até na biblioteca pública, chamei um amigo para fazer a alvenaria e aí a gente criou, né, em setembro de 2002, a Borracholioteca. A gente hoje está num ambiente bom, muito bom, então a gente está em outro... Né? Então, acho que pai aposentou, eu parei de ser borracheiro, então ficou meio sem sentido, assim, né? Essa questão da borracharia. Aí, desde 2015, a gente faz a festa literária da cidade. Fomenta a literatura, né? Não só no nosso espaço também, como na cidade. Então, a gente comemora, uma vez por ano, o que acontece na biblioteca, a gente comemora com a cidade inteira, né? Os tipos de mediação para adulto, para criança, não sei o quê, e a nossa apresentação é diferente. Então, você vai pensar num personagem que você gosta, que você se identifique e tudo mais, sem falar quem é, pra gente tentar adivinhar. Vou falar de um personagem que está presente num livro que eu estou lendo agora recentemente. É uma publicação nova também, um livro que foi lançado esse ano, de uma escritora muito importante da literatura brasileira. E o livro tem um personagem que ele trabalha numa ferrovia, e ele trabalha num trem e tal, e ele vai passando de cidade em cidade, e nesse lugar ele vai conhecendo mulheres e vai se relacionando com essas mulheres de formas diferentes, assim. É da Conceição Evaristo, chama Canção para Ninar Menino Grande. Eu sou de Porto Alegre, né? E aqui, quando eu vim pra cá, pra Minas, aí essa questão da mineração, né? Todo esse negócio assim é muito louco, porque a gente não sabe o que acontece lá, né? Aí nesse livro passa também numa cidade, só que não é brasileiro, é francês. É um livro que ele vai contando assim como é que é a vida de uma pessoa que trabalha na mina, né? E aí eu fiquei muito interessada com a apresentação da colega, né, que leu o Germinal, e depois eu fui ler. Foi o primeiro livro que eu cheguei aqui, olhei e eu vi ele. Então eu entendi que era um sinal. Então, esse cara ele tem uns 50 anos e ele mora numa cidade. Ele pode ter várias ordens diferentes. Tem a ordem do autor, a ordem que é sugerida, e a gente pode ler de acordo com o nosso humor. O Jogo da Amarelinha. Eu sou propagadora da palavra desse livro, porque esse livro é muito bom. Bom, meu personagem eu escolhi e é um porquinho que vive numa loja de brinquedos e tem uma amiga lá que é uma coelhinha. E é um livro que eu amo, assim, eu adoro esse livro, gosto muito, me emociono sempre com a leitura dele, tenho ele. É muito lindo esse livro. E eu já vi esse livro ser lido por uma turma de 4º ano. O bibliotecário chegou, assim, porque ele tem esse costume de chegar assim meio itinerante, assim, e entrar na sala e ler, e eu adoro isso, a gente tem esse costume. E aí eu vi ele lendo e as crianças se emocionando, assim, muito atentas. E isso me encantou muito, sabe? Porque eu acho que ele também fez uma leitura tão verdadeira, tão emocionada, né? Eu escolhi esse livro porque é uma personagem muito... Ela me seduz muito, exatamente porque ela não tem receio de ser exatamente quem ela é. E ela é louca.
mas é uma mulher dona de si, profissional. Ela trabalha, ela tem uma profissão que ela cuida de crianças. A pediatra. A pediatra. O que me atrai é a loucura dela. Ela é... Meu livro é uma escritora espanhola trabalhando o luto dela e fazendo a biografia de uma mulher famosa. É um livro bonito. Bonito, não é? A ridícula ideia de nunca mais chegar. É sensacional. Bom, gente, eu separei uma crônica para compartilhar com vocês. Ela tem umas crônicas muito boas, assim, bem pega na ferida e tudo mais, né? Eu separei uma que chama Quanto Mais Negro, Mais Alvo. Em verso do poema Rondó, da Ronda Noturna, o poeta Ricardo Aleixo nos diz: quanto mais negro, mais alvo. Como na letra de Haiti, de Caetano e Gil, Rondó contém doutoramentos inteiros, teses completas sobre a simetria das relações raciais no Brasil. É o poder de síntese e de expressão da arte. Engana-se quem pensa que somos vítimas de racismo. Nós somos alvo do racismo, como disse Carlos Moll há décadas, antes de conhecer Ricardo, que por sua vez o disse em 1999, também sem conhecer o Carlos. Existia então, em ambos, o poeta e o antropólogo, compreensão similar desse fenômeno, que mata a gente negra como matou Amarildo da Silva, Cláudia Ferreira, Patrick Ferreira de Queiroz, Douglas Rafael, DG, e desapareceu Davi Fiuza, entre milhares de outros homens, jovens, mulheres e crianças negros que não tiveram seus nomes divulgados e são executados pela polícia dia após dia. Quanto mais negro, mais alvo. Isso só poderia ser dito assim por um poeta. Quanto mais negro, mais visível. Visível por ser alvo, por ser buscado em qualquer lugar, em qualquer classe, em qualquer situação. Como Rafael Braga Vieira, catador de material reciclável, preso durante as manifestações de junho de 2013, como se terrorista fosse, por carregar na mochila um vidro de desinfetante e outro de água sanitária. Condenado a 5 anos e 10 meses de prisão, foi, durante 2 anos, o único preso remanescente das manifestações daquele inverno. Ou Tamires Fortunato, estudante da Universidade Federal Fluminense, que durante manifestações contra o alto custo do transporte público no Rio de Janeiro, no verão de 2015, foi covardemente imobilizado no chão e algemada, depois de terem arrancado a blusa, tendo sobre si um brutamontes da polícia, paramentado para a guerra, que a tratou como bandido, periculosidade comprovada. E a farmacêutica e a doutoranda em bioquímica Miriam França, mantida presa por 16 dias no Ceará, sob acusação de assassinar uma turista estrangeira com quem fizera contato num sítio de mochileiros. Presa porque apresentou contradições em depoimentos à polícia, tais como o número de cafezinhos que a vítima, Gaia Molinari, teria tomado enquanto estiveram juntas. Quanto mais negra, quanto mais consciente a senhora de si, mais alvo. Como Lília de Souza, jornalista, baiana, cujo cabelo Black Power foi rejeitado por um sistema de renovação de passaporte, obrigando a prendê-lo com uma borracha de escritório para que sua imagem fosse aceita. Quanto mais negro, quanto mais melanina, mais alvo. Quanto mais negros juntos, mais alvo, mais alto de resistência. E nessas horas, estamos sós, desprotegidos e sós. Apenas depois, se sobrevivermos ao susto e à violência, a poesia nos acalentará. Cidinha da Silva. Então, Cidinha é chegadaça nossa, né? A gente já teve alguns encontros assim maravilhosos. E aí, entrando agora no quesito da mediação de leituras, aí tem uns temas delicados também, né? Então, você tem que pensar no público. É um texto difícil, né? Mas você leu ele muito bem. Eu fiquei aqui, que eu acho também assim que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes você também emociona demais, né? Mas você, sabe, é lúcido, assim, eu acho bom, assim, você, né, você se emociona, mas você está entendendo o texto, né? Você está, puxa, é importante, né? Esse diálogo é importante e tudo, né? Mas isso é muito lindo, isso, porque eu presenciei uma vez lendo O Beijo. E eu li esse livro numa sala de 3 anos, numa turma que estava em processo de adaptação. Gente, foi tão lindo. Eu chorei durante a leitura. E honesto, foi porque eu li para as crianças, assim, aquelas crianças que estavam chorando, né?
com muito sofrimento mesmo no processo de adaptação, porque às vezes a leitura alcança a criança de um jeito, né? Ela envolve a criança de um jeito, e isso pode acontecer. Sim. E aí o mediador tem que estar preparado também, tá? E agora o que eu vou fazer, né? Qual que é o plano? Porque a mediação às vezes ela é difícil nesse lugar, né? De como é que eu vou lidar com um livro que tocou alguém ali, um livro que eu li que tocou alguém num lugar muito sensível, e o que eu faço agora, né? Porque eu não sou psicóloga, mas eu tô mediando ali. Então, até que ponto eu posso intervir ou fazer alguma coisa? A Árvore Generosa conta a história de amizade entre uma criança e uma árvore, mas essa criança, à medida que ela vai crescendo, ela vai deixando de visitar a árvore, e cada vez que ela vai na árvore, ela quer alguma coisa, assim, né? Porque agora eu tô crescido, eu preciso trabalhar, preciso ter dinheiro, e ela pega meus frutos, então, e leve para vender, e aí ele leva os frutos, aí um dia ele, agora eu tenho que ter uma casa, aí ela, então leve meus galhos, eu construa um barco e construa sua casa, e aí cada momento ele leva uma coisa da árvore, até que o que sobra da árvore é muito pouco, né? Quando eu tava no meio dessa história, a árvore já tava ali se acabando, a criança começou a chorar sem parar, e eu tava com um grupo, uma turma da escola, e ela começou a chorar sem parar, sem parar, sem parar. E o menino é meu pai. E aí quando ele soltou isso, todo mundo parou de novo, ficou assim. Aí a psicóloga, na hora, ela falou, só acolhe. Eu não sabia muito o que dizer, a psicóloga me orientou a só acolher o choro dele, abraçar, ficar juntinho ali. Quando terminou a história, ele já estava melhor. Então, assim, foi o que eu dei conta de mediar naquele momento, sabe? Mas eu acho que esses lugares, assim, vão acontecer mesmo. Uhum. Não tem como a gente definir o que exatamente tem que ser feito. Eu acho que é acolher, né? Uma crônica do Rubem Braga que o Chico Buarque se inspirou para fazer uma música, entendeu? Pinta-se a mulher pública e coloca todas as tuas joias, e viva o verniz de tuas unhas, e canta tua última canção pecaminosa, e que estremeça o teu corpo fino e cheio de máculas, desde o edifício Olinda até a sede dos marimbás, porque eis que sobre ele vai a minha fúria. Canta tua última canção, Copacabana. Porque foi um negócio pós-apocalíptico, né, do que o Rubem Braga fez, né? Que ele termina com Copacabana, com o Rio de Janeiro e com o pessoal pescando lá do morro, né? Jogando a tarrafa do alto do morro, né? Então, né, o posto 5, o uísque, não sei o quê, e o Chico consegue fazer né? Eu fiquei muito feliz, né, com o convite. Então a gente saiu da periferia de Sabará, né, e veio para o centro de Belo Horizonte para falar sobre mediação de leitura. Então acho que foi uma honra para a gente, né, poder somar, né, já com o trabalho que o Minas faz, né, com a biblioteca, né, com 1 ano e meio de trabalho e tudo mais, e ter essas formações que eu acho que ajuda também a ganhar ainda mais leitores, assim. Eu fiquei muito honrado também pelo convite e acho que a gente pode ainda fazer outros trabalhos juntos. Não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes quiçá se amarão sem saber.